Aqui quem fala é Fabiana, moro na zona sul de São Paulo. E eu ouvindo o podcast, eu vi uma menina falar da comadre Florzinha. Como eu cresci ouvindo histórias dela, eu resolvi contar também. Eu cresci ouvindo essas histórias da minha mãe e dos meus tios. Eles cresceram na Paraíba, eles moravam num sítio, numa cidade. Essa cidade ficava a 60 quilômetros de João Pessoa. E eles moravam em um sítio distante dessa cidade, 6 quilômetros. Então eles eram sitiantes, né? E aí eles moravam numa casa no sítio e a avó da minha mãe, que no caso seria a minha bisavó, morava em uma casa em outro sítio ao lado, assim. E minha mãe falava que às vezes ia visitar a avó dela, ouvia a avó dela falar assim: nossa, hoje ela tá danada, ela tá danada. Aí ela falava que é porque a minha bisavó via as galinhas, porque geralmente quando a galinha tem pintinho, a galinha, para onde ela vai de dia, os pintinhos vão tudo atrás dela. Aí falou que minha avó via a galinha chamando os pintinhos não saía. Ali ia ver, os pintinhos estavam tudo amarrado, com fio de cabelo. Aí falava que era essa comadre Florzinha que amarrava os pintinhos. Aí a minha avó tinha que desamarrar para eles poderem acompanhar a mãe deles, a galinha, né? Aí minha bisavó falava: hoje ela tá danada, né? Porque amarrava os pintinhos. Minha mãe falou que também ela fazia trança nos rabos de cavalo, e ela, no cavalo do meu avô, o cavalo que eles tinham no sítio, tudo, amanhecia tudo com trança, assim, e realmente não tinha quem desatasse a trança. E aparecia sempre, assim, cavalo com trança. E ela contava também que nessa época não tinha banco, pelo que ela falou, não é que não tinha banco. Eles tinham costume de guardar dinheiro em botijas, né? Ela falava botija, né? Sempre me contou essas histórias. E quando a pessoa morria e deixava uma botija enterrada, a alma dela não conseguia ficar em paz. A alma que enterrou a botija. Ela falou que uma vez ela era criança, ela acordou de manhã, aí com aquele assunto correndo ali entre os sitiantes, de que o funcionário de um sitiante lá tinha desenterrado uma botija e tinha sumido. Porque ela fala que a lenda reza que quando a pessoa desenterra uma botija, ele não pode ficar no lugar, ele tem que ir embora. Ela falou que a lenda é que a pessoa aparece 3 vezes em sonho, ela parece que tem 3 chances, e ela aparece para a pessoa 3 vezes em sonho, dando a botija para a pessoa, falando: ó, vai lá desenterrar para mim, vai lá. Tem gente que tem medo e não vai, né? E aí ela falou que ela acordou com esse assunto sendo difundido ali. Aí ela foi até o local onde falaram que foi desenterrado. Ela falou que foi lá e viu o buraco no pé de uma árvore lá. Ela viu realmente um buraco no chão e uma lata assim vazia. Ela falou que era uma lata quadrada. Ela falou: tipo aquelas latas de biscoito, né, que devia ter naquela época. E enferrujada. Ela falou que viu as marcas da ferrugem das moedas no fundo da lata, assim. Aí ela falou que quem desenterrou não voltou mais. E ela disse que a lenda, né, que quando a pessoa está desenterrando, a alma da pessoa fica ali do lado, com a metade preta e a metade branca. Aí falou que fica um tormento, a pessoa desenterrando e vento, enfim, e fica a parte negra fazendo de tudo para não desenterrar, querendo assustar a pessoa, e a parte branca pedindo, clamando para a pessoa desenterrar, para ela encontrar paz. Aí falou que se desenterra e desaparece a pessoa. Aí ela contou que naquela época, era a época dos coronéis, né? Então na terra lá onde elas moravam, tinha um coronel, que era o doutor. Ela fala o nome do doutor, eu não vou falar porque até hoje a família dele herdou, né, a política lá. Eu já vi que tem descendentes dele até em Brasília lá como deputado federal, tudo. Enfim, era um homem muito poderoso que mandava toda na região. Ele era usineiro, né? Tinha usinas e tinha fazendas, terras. Ele morava mesmo em João Pessoa, mas tinha casa também lá na fazenda dele. E ali a minha mãe falou que ele era muito educado, mas ele era muito sistemático. Ele, por exemplo, se soubesse que alguém estava roubando cavalo, se aparecesse algum ladrão, falou que não prendia. Ele mandava os vaqueiros dele, mandava matar, enterrar nas terras dele mesmo. Já vi tio meu falar que ele mandou pegar gente que estava preso dentro da delegacia da cidade, pegar lá, levar embora para matar nas terras dele. Enfim, era outras épocas, né? Era outra realidade. E aí dizem que quando ele morreu acho que no final dos anos 80, ele já morreu com os 90 anos, né?
E mesmo ele sendo uma pessoa muito poderosa, falou que ele deixou botija enterrada. Assim foi a história que contaram para ela e ela contou para mim, né? A história que foi difundida e que ele voltou em sonho para dar a botija para um funcionário dele, um ex-funcionário, um cara que trabalhou para ele, um vaqueiro lá. Aí falou que o vaqueiro que desenterrou, né, que a história que foi difundida é que ele aparecia no sonho e falava: vai lá, cabra mole, vai lá desenterrar, seu mole, vai lá. Falou que ele falava assim, e ele era, quando era vivo, né, dizem que ele era bem assim, de, né, chamar os outros de mole e ser bem sistemático, tudo que dizem que quando ele apareceu, ele ficava assim, vai lá, vai lá. Aí falaram que esse funcionário dele desenterrou, mas aí ela não viu nada, ela também já estava em São Paulo, tudo. E tem outra história de um tio meu, que ele sempre saía para caçar à noite sozinho, né? Ou ele saía para caçar tatu com o cachorro, que o cachorro que vai atrás do tatu e pega o tatu, né? Desenterra, pega e a pessoa que mata. Ou ele saía para pescar à noite. E é interessante que tinha um rio lá, pelo que ela falava, esse rio batia assim, tinha partes do rio que batia perto, assim na cintura, e dava para a pessoa pescar ali, jogar a tarrafa ali em pé mesmo no rio. Aí ele falou que esse meu tio ia pescar, foi um dia pescar de madrugada, jogar a tarrafa, não pescava com vara, pescava jogando a tarrafa. Aí entrava com água aqui na cintura, né? E jogava a tarrafa e recolhia ali. E ficava com o embornal assim, aí colocando o que pegava, né? Os peixes ali. Tem até camarão, se não me engano, esse camarão de água doce. Aí falou que nesse dia meu tio, ele tava jogando a tarrafa de madrugada lá no rio. E aí ele viu que mais pra frente, assim, dava pra ver, né? Tinha um homem jogando tarrafa assim, uma distância dele, alguns metros. E aí ele falou que quando ele jogava a tarrafa aqui, a pessoa jogava lá. Aí ele recolhia a tarrafa e ele andava mais pra frente para chegar. Como é uma cidade pequena, todo mundo se conhece, o vilarejo assim. Então ele queria passar pela pessoa para ver quem era. Aí falou que quando ele recolhia a tarrafa, que ele ia andar um pouco para chegar mais perto assim. Aí falou que a pessoa andava também. Aí ele jogava a tarrafa, a pessoa jogava também. Aí ele falou que ele ficou nessa de tentando chegar na pessoa, tentando ver quem era, tentando chegar e não conseguindo. Até que chegou uma hora que ele falou que se arrepiou, ele sentiu que aquilo ali não era uma pessoa, entendeu? Ele nunca ia conseguir alcançar e que aquilo não era normal. Aí ele falou que quando ele sentiu que aquilo ali não era normal, que ele devia ser uma alma, uma penada que ele estava vendo, ele recolheu a tarrafa e foi embora. Aí no outro dia depois, né, passou uns dias, ele estava passando perto de uma senhora que morava perto desse rio. Aí conversando com ela, falou o que aconteceu. Ela falou que falava assim, deve ser alguém que morreu afogado aí no rio e apareceu aí pra te assustar, não sei. Falou assim. Mas nessa época acho que devia acontecer bastante coisa, né? Porque as pessoas às vezes matavam e enterravam por ali, enfim. Mas é isso. São essas histórias que eu lembrei. Se eu lembrar de mais alguma, aí eu volto pra contar. E aí, meu querido Jardel, o que você acha? Bom, foram várias histórias, né? É, normalmente, enfim, normalmente essas que são curtas e são mais assustadoras, né? Fica um monte de pergunta, né? Mas esse negócio agora da última história que ele falou da tarrafa, eu acho o seguinte, talvez essa senhorinha tenha razão, mas eu não acho que se isso aconteceu, eu tenho que imaginar a seguinte situação, ele morreu afogado. Às vezes, né? Esse espírito, essa entidade, essa aparição aí, tava querendo chamar a atenção dele, ou pra achar ele, ou pra descobrir alguma coisa, pra, sabe, tirar do fundo de rir. Porque se quisesse assustar, eu acho que teria outras marretas mais fáceis, né, de deixar a pessoa com medo. E eu já ouvi um monte de história sobre isso, né? Que, de alguma maneira a coisa. E eu não sou com medo da aparição em si, mas a hora que seguiu, ou que conferia, tem medo, eu tenho que encontrar alguma coisa que ninguém imaginaria, né? Não sei, né? Você acha isso? Tá tudo E isso? sempre, ou na maioria das vezes está ligado a uma história que ocorreu no período da noite ou da madrugada, né? Como a noite tem
esse fator, né? Você falando agora há pouco, fora da gravação, né? Das histórias que você conta assombrados pro teu filho. E tem que ser antes de dormir, né? Fica muito melhor quando acontece assim, né? E então, como a noite tem esse poder, né? A maioria dessas situações, por exemplo, os cavalos ali que amanheciam com a crina eh, com os laços ali, né? Fazendo nó na crina e tudo mais, da noite para o dia. Então, a noite tem esse fator aqui do medo, da dúvida, do suspense, né? Uma cena boa de filme de horror nunca é de dia, é sempre à noite. Aquelas brincadeiras, né? O cara tá dentro de casa, daí ouve um barulho do lado de fora da casa, é à noite, todo mundo assistindo, diga, não vá, não vá, não vá. O que o cara faz? Abre a porta e vai lá fora. De preferência com chinelo, né? De preferência de chinelo, para correr pior. E até aqui no canal a gente já fez o registro de histórias dessa comadre Fulozinha. Tem várias formas de escrever e tratar o nome, né? Oi. Como eu fui? Então, deve ser uma maneira de pronunciar florzinha, né? Mas como virou não, como é do folclore, ficou Fulozinha, né? E ela é uma figura que é, assim como a gente colocou no vídeo ali, descrita em alguns livros, como uma figura mais voltada a um indígena, um caboclo. E tem muito dessa mistura, né, da figura do Saci, da figura folclórica que ao mesmo tempo é aquele que faz brincadeiras, é ao mesmo tempo aquele que também pode demonstrar alguma raiva, algo assim, principalmente quando a natureza é agredida, vamos chamar assim, né? Quando alguém faz algum mal para algum animal, vai caçar, como ele deu exemplo ali, né? Vai caçar tatu, alguma coisa assim, seria uma forma da natureza se vingar, né? E ao mesmo tempo fazer essas estripulias aí de Saci e tudo mais. Então é uma história que está muito vinculada ali, principalmente numa região ali norte, nordeste do país, dessa comadre. Isso aí que é interessante, né? Eu ia te perguntar sobre a gente tem, né? E eu por amor mesmo à religião, eu tenho a Umbanda, e assim como você, né, uma ligação forte. E ela também, a Umbanda, é vinculada bastante a figuras folclóricas, né, a figuras que estão na origem do nosso país, né? O preto velho, ou a preta velha, o caboclo, que é o índio, né? Que também se mistura um pouco nessa questão do próprio da figura folclórica, né? Então, a figura que defende o defensor da natureza, que seria o índio, e conhece as ervas e é um pouco curandeiro também. É, você é interessante um outro ponto disso, e é aí que eu queria te perguntar, cara. As histórias se misturam um pouco, né? Por exemplo, essa comadre Fulozinha, ela tem essas características do caboclo, mas ela também tem características de folclore ibérico. Eu estava lendo sobre isso. Existem figuras do folclore ibérico que são muito parecidas com ela. Uma figura chamada Trasgo, que é uma espécie de um duende, que também tem uma forma de defender a natureza e é muito peculiar daquela região. Daí a gente imagina que o Brasil é colonizado, um pouco disso vem para cá e se mistura com a história local, né? Com o índio, com o caboclo e tudo mais. Então não existe, mas eu acho que eu já devolvendo para você, existe. Para mim, eu acredito. Mas é sempre de uma forma a como a gente consegue acreditar. É sempre um jeito nosso de acreditar, né? Não sei se você pensa assim. Eu penso, mas você tem que pensar o seguinte: o universo também pode ser verdadeiro. Por quê? O que a gente fala da fogueira na Umbanda, né? Da fogueira dos dias, tem o preto velho, caboclo, boladeiro, marinheiro, né? A gente chama de arquétipo, né? E é claro que
em algum momento, quem segue a religião, você pode perguntar, pô, mas tudo bem, e que não aparece sei lá, é, um, um- um pedreiro que trabalhou, sei lá, na projeto, entendeu? O que acontece é o seguinte, ao mesmo tempo que talvez a gente, ao ver uma figura, ou ao ver, ou ao sentir uma presença, tente dar uma forma para aquilo, e a gente vai dar uma forma que a gente conhece, ou que a gente já tem direcionado, mas ao mesmo tempo, se a entidade ou se o espírito busca um determinado arquétipo para te apresentar, é porque ele também quer te passar uma mensagem, né? Uma mensagem assim, do que ele é, do porquê que ele tá. Porque, assim, por exemplo, o índio, eu acho que para a grande maioria das pessoas, a gente aprendeu a entender o índio como um guerreiro, né? É, um caçador, guerreiro, e uma figura forte e brava, né? Mas ao mesmo tempo, um cara que é conectado com a natureza, com as coisas simples da vida, enfim, essa figura mais doce, mais humana, né? Uhum. É, então, eu acho que não dá para a gente bater o martelo se o arquétipo existe para influenciar a gente, ou se a gente é influenciado pelos arquétipos para ver ou para influenciar determinado plano. Muito misturado, né? É. E essa questão aí da florzinha ou tal, tem um ponto, porque assim, tem gente que a própria história do Saci, lá, já me repitaram, assim, né? Não porque o Saci ou enfim, outras entidades que fazem bagunça na chácara, na pipa, ou na plantação e tal. Por exemplo, a questão dos nós nos cavalos é o morcego, que ele é batófago, né? Ele bebe sangue. Uhum. E ele vai lá na crina, e aí, como o cavalo começa a se chacoalhar muito, ele se enrola na crina e acaba deixando aqueles nós, né? Só que assim, Uhum. onde tem fumaça, tem fogo. E a gente tende a achar que o pessoal do inferior é ignorante, muito pelo contrário, né? Eles são muito inteligentes, e conhecem muito da natureza, conhecem micro-violências do que acontece na natureza. Cara, se determinado evento acontece 1 ou 2 semanas depois do que aconteceu, o cara já sabe. Então, assim, só na nossa visão mesmo de morador da Serra da Selva de Pedra, né, de cimento, para achar nó ou algum mal que é causado no cavalo, até porque ficam várias outras evidências, tem morcego lá, de alguma coisa que realmente tá fazendo uma bagunça ali, tá querendo chamar atenção, né? Então, assim, não acho que não é por acaso que toda cidade do interior e todo morador mais antigo assim, do interior tem uma história para contar. Tem. Você nunca vai encontrar um dele e vai falar assim, não, eu nunca vi nada. Uhum. Eu a gente aprendeu a ser certo, qual que é a gente não presta atenção nessas coisas, né? Você falou uma palavra muito correta, não prestar atenção. A gente desaprendeu a prestar atenção, né? A sinais. Eu tô ficando velho e, cara, agora eu começo a olhar assim, porra, não, eu acho que vai chover, mas não é porque o céu tá cinza ou porque tá ventando. Eu tô, sabe, algumas sensações que você acaba percebendo com o tempo, assim, é a Joanete que tá doendo. Mas faz brincadeira, mas tem coisas que você começa só a perceber e eu fico imaginando quanto a gente perde em não olhar para as coisas ao redor com a mesma sabedoria que essas pessoas do interior, né? Ainda espero que consigam olhar e façam isso por mais tempo ainda. E também tem outro fator que a gente já comentou aqui no canal, que é o que é o poder regulatório desses folclores, né? Quer dizer, você falava para o teu filho, não vá para o meio do mato, vamos supor, de madrugada, porque a cuca vai te pegar. É? Não era a cuca em si, era um
perigo de se perder, cair, não estar enxergando, mas você precisa colocar uma figura que represente todo aquele perigo, né? Senão você vai ter que dizer, ó, você pode cair, você pode escorregar, você pode ser atacado por um bicho selvagem. Então você já condensa numa figura que representa tudo aquilo que for ruim. E como aquilo que você falou, como nada é de graça, tudo isso tem uma origem, a pessoa aproveita algo que ela saiba que existe para assustar o outro. E o outro, às vezes, vai contradizer, como a gente fez provavelmente várias vezes durante a infância. O pai diz ou a mãe diz, não faça, e você vai lá e faz. Só que você já vai todo carregado com medo. E aí você fica propício e propenso a ver, né, aquilo que te disse. E aí você consegue. Talvez seja o que aconteceu com o cara no rio, vendo uma outra figura pescando. Pô, será que é tão tranquilo ir assim de madrugada para um rio pescar e que você não se sinta ameaçado com alguma coisa, né? E essa ameaça não te fragilize para ver, te abra a percepção das coisas que estão ao teu redor, né? E você fique mais suscetível, né? Não sei. Eles me perguntaram se tem tanto mais peixe aqui para correr aqui. O que que é? Eu ia me perguntar, na situação, eu ia perguntar se tem tanto mais peixe assim à noite do que de dia para e à noite. Respeitando muito a história do ouvinte, né? Mas eu acho que todo homem que dizia ir pescar de madrugada não era bem um bacalhau que ele ia pescar. É, tem outras coisas para pescar aí de noite, que às vezes ficam usando sol. Tenho a impressão, né? Respeitando muito ali, porque a gente sabe que é uma outra realidade para o povo do interior, né? Mas mesmo assim a madrugada guarda outros segredos, né? Também, além do folclore, né? Então, agora, eu até deixei aqui não essa para comentar, eu acho que é até muito mais demorado para falar, não sei. Que é o seguinte, a história como é que chama? Que ele guardava, como é que A o- botija, as latinhas, sim. Uhum. assim, eu vi nitidamente, bom, eu acredito na questão do karma, do dharma, eu acredito na questão da evolução espiritual, pessoal, enfim, né? E foi, assim, foi muito interessante quando ele contou essa história, porque eu vi que, ó, nitidamente que existe uma grande possibilidade de essa entidade aí da Bipija falar para alguém chegar, porque assim, quando uma pessoa. Eu não sou defensor de que riqueza ou ter bens, ou seja, pecado, ou coisa ruim, muito pelo contrário, é a partir disso que você consegue as coisas, consegue dar uma vida melhor para a tua família, consegue ajudar outras pessoas, enfim, né? Não tem nada disso. Agora, a gente sabe que a gente não leva nada daqui, né? Se uma pessoa morreu com uma botija enterrada, cheia de coisa de valor, de dinheiro, dá para perceber que talvez a ideia dela sobre riqueza não seja exatamente essa. E para mim, ele, ele não vai mais prestar riqueza, não é mais dele, né? E aí, quando fala da figura de ser negro e de ser branco, para mim, remete nitidamente a esse momento de luta, né, da pessoa, para ela, Dualidade, né? sabe, o lado bom dela dizendo, se livre da riqueza, ou esse ouro ou esse dinheiro que está guardado e enterrado pode fazer uma diferença muito grande, né, na vida do teu funcionário que tem a vida inteira, você não vai mais ter nada com isso mesmo, ele foi a única pessoa leal, e aí a parte egoísta daquela entidade, daquele espírito, não quer também, porque não, mas é meu, ninguém vai pegar esse negócio que está enterrado, então assim, para mim, é muito nítido que, assim, eu tenho muita convicção de que uma alma que estivesse passando por isso receberia de um mentor espiritual autorização para passar o recado, Uhum. para que sair do umbral e finalmente se libertar das coisas mundanas, sabe?
Sim, sim. Então essa foi uma história que me deixou muito impressionado, e ela diz muito sobre essa questão de vida e morte, né? Do tempo que você está aqui, a coisas que você acumula e as questões que você ajuda, e o karma que você pode levar pro lado espiritual por conta disso, né? E quanto que é melhor se livrar disso enquanto tá vivo. De novo, eu não vou fazer nenhuma crítica ao acúmulo de riqueza, mas uma coisa é você ter bens e depois de uma certa idade já começar a construir na sua cabeça o que você vai fazer com eles em relação às pessoas que vão ficar, né? Do que você levar isso pro túmulo, achando que essa riqueza vai estar com você do outro lado, sabe? É que por mim, então, é, é- é muito maior, entendeu? Fiquei bem impressionado. Desculpa, pode falar. Não, não, é isso, cara. Você foi muito preciso, né? Eu tenho uma percepção assim que vai nessa linha, só que um pouco mais nos dias atuais, é que quando uma pessoa se vai, falece, passa dessa para outra vida e não deixa em vida os seus bens para alguém, e esses bens naturalmente são divididos, isso para mim é uma herança maldita. Aquela pessoa não queria deixar aquilo para você nem para ninguém. Muito nessa linha de estar muito apegada às coisas materiais, né, ao ponto dela não quero deixar para ninguém porque ninguém é suficientemente bom para mim para ficar com isso que eu estou querendo deixar. E eu falo de coisas da minha própria família. E tanto acredito nisso que eu falo, para trazer para um contexto mais atual, que realmente, cara, tudo que saiu daquela pessoa que foi embora da minha família, que ela não deixou para ninguém, mas foi partilhado, virou pó. Não construiu nada. Então, por isso que eu falo dessa herança maldita, né? Que é aí que quando você traz essa visão de, ok, é um espírito que desencarnou, está no umbral, enfim, em algum lugar, está olhando para a sua vida, ou olhando em vida, e que não fez coisas legais, e tem a chance de recuperar isso, né? Deixando a mão, abrindo mão de coisas materiais para quem ainda está nesse plano poder fazer alguma coisa. Da mesma forma, e a gente sabe que podem haver aquela questão que ainda continua tão ligado à matéria que aquilo permanece sendo dele e logo ele pode ser que em algumas histórias, até eu já ouvi isso, pode ser que ele achem, por exemplo, essa lata com dinheiro e o espírito diga, você está pegando algo que é meu e comece a atormentar a vida também daquela pessoa por, Uhum. né, se que aí é toda aquela história de casas que às vezes são assombradas também, porque a pessoa ainda vive naquela casa é dela, vive entre aspas, né? Mas aquela alma Bora. tá ligada ao ambiente, à casa, e assombra a vida de quem estiver morando ali, porque aquela casa continua sendo dela, né? Então tem o desapego que talvez uma alma como essa possa passar e sentir que ela precisa se livrar daquilo para dar continuidade à sua pós-vida, e aqueles que têm uma ligação tão grande com o dinheiro, com propriedades, com coisas que eu também não sou contra, né, mas tem que saber dosar, né? Tem que saber o que é importante na tua vida em cada momento, não só fazer disso uma importância. E aí é tão apegado que vai, enquanto não encontrar uma lucidez depois da morte, não vai se desapegar daquilo, né? E vai atormentar quem quer que venha a querer possuir seus bens, né? É louco. E é bem louco, e assim, as duas histórias, as duas últimas histórias do primeiro e a segunda, porque o que acontece? E essa aparição do rio, talvez seja o mesmo contexto. É um espírito que encarnou, talvez sem esperar que. Claro, ninguém espera, né? Mas enfim, conforme você vai pegando idade, você sabe que o final tá chegando próximo, né? Agora, uma morte acidental ou violenta no meio né, uma idade menor, ou uma pessoa nova, não tá esperando emocionalmente terminar tudo, né? Sim. E aí, quer dizer, tanto aquele pescador da tarrafa precisou, de alguma maneira, se comunicar com o plano material
que está numa vibração diferente de onde ele está hoje, para poder resgatar alguma coisa que estava aqui, no caso dele, acredito que pode ser porque o corpo dele estava lá, ou porque, sei lá, tinha alguma outra coisa que ele precisava que alguém atasse, ou um segredo, enfim. Mas alguma coisa que estava atormentando ele para que ele pudesse seguir o caminho dele, quanto a história do desse valor aí empurrado, entendeu? Então, dois casos, é um espírito se comunicando com o plano material para tentar, de alguma forma, resgatar ou fechar alguma coisa que tem aberto. Né? Cada um com a sua. Eu acho muito perfeito. Talvez, gente, a gente tem em mente quando o fenômeno acontece com a gente, né? De repente você tem o fenômeno de alguma coisa que aconteceu ali, algum, né, viu uma aparição, alguma coisa que chama a atenção, a nossa reação é primeiro, então, mas de repente, peraí, deixa eu passar um pouquinho por cima do medo e ver, e eu posso de repente. Hum. É, é esse exercício, né? Fica aqui, eu acho que para a gente encerrar, esse exercício que você propôs aqui no final é muito interessante. Eu acho que para qualquer um de nós, né? Tá, vamos tentar, num momento como esse, onde nos parece que não há nada de racional, vamos tentar racionalizar e conviver. E o racionalizar não é não acreditar, é encontrar uma forma de fazer aquilo fazer sentido, né? Não, pera, o que está acontecendo comigo? Eu já falei aqui, mas acho que não para você, mas para quem nos ouve ou quem chegou até aqui no vídeo. Lembro que uma noite eu tenho dois dogs, né? Deitado no meu quarto, eu vejo um deles levantar e ir até a sala e começar a rosnar e latir na sala no meio da madrugada. Pois bem, levanto, vou até a sala e eu percebo que ele está olhando para um ponto fixo e meio fazendo um jogo com o corpo, assim, e rosnando. Meio que, sabe, prestando atenção em algo ou alguma coisa. Aí eu sento, né, e aí exercitei isso que você falou com um bom humor que me é particular, de nenhuma forma com falta de respeito. Eu sentei no braço do sofá, no escuro, e falei mentalmente, ou pensei, né, melhor dizendo, assim, escuta aqui, você quer vir aqui, seja você quem for? Não tem problema, vem, mas vem horário comercial porque eu preciso amanhã acordar cedo. Juro. Juro que eu falei, por quê? Eu estava tentando ser racional. Cara, tem alguém aqui que quer se comunicar, quer falar, quer trazer algum recado, quer me assustar, não sei o quê. Vai conseguir. Mas vem no horário que eu esteja propenso a ser assustado, que não era aquele momento para mim, ou de receber algum recado do além, que for. Mas é isso, é um pouco da gente não desrespeitar, porque principalmente nós dois aqui tenho certeza que a gente acredita e respeita. Mas eu também vamos normalizar um pouco, não vamos endeusar tudo, não vamos achar que tudo é diabo, que tudo é Deus, que tem uma caralhada de coisa no meio do caminho disso, que está entre nós e o céu, ou entre nós e o inferno, que for, e que a gente convive e tem que aprender a conviver com isso. Vamos normalizar um pouco desses medos, dessas coisas fantasiosas, mas ao mesmo tempo não deixar de acreditar que existem, né? Talvez fique aí um convite para o exercício das pessoas, né? E entendeu? Talvez tenha algum recado, né? Eu acho que talvez o que estava lá incomodando o teu pastor não foi a área comercial, porque daí tem a prestou atenção. Uma agenda, manda um convite, sei lá, avisa a reunião. Não, mas é isso, eu acho que é isso. É, existe, quando você fala que não acredita, é diferente de você falar que acredita que não existe. Eu acho que quando você está falando só que não acredita, mas que, né, não acredita, só que a gente vendo, ou alguma coisa assim, você está mais no caminho de repente, receber uma mensagem, ajudar um espírito, ou resolver a- aquele problema, ou aquele dilema que aquele espírito está passando naquele momento, e assim, vai contar ponto, né? E entender, né? Tá aberto a entender o que está acontecendo, seja com você ou com outra aflição tua ou de alguém que já se foi, né? Né? É isso. Bom, gente, essa foi a nossa conversa aqui. Muito bom ter o Jardel, um amigo meu de séculos. É muito bom
contar com você sempre. Para quem não sabe, aqui o Jardel já fez uma participação muito legal quando o canal ele iniciou, a gente fazia lives e eu pretendo voltar com as lives e gostaria muito de contar com o Jardel participando. Para quem não conhece, tem um corte, tem um vídeo que é uma live, na verdade, que o Jardel participa e tem um corte ali bem interessante que ele fala que ele é um pai de santo ateu. No sentido estrito da palavra de teísta, sim. Isso, isso. E é um convite aqui a todos irem no canal assistir isso, né? Não, e a gente fala bastante da questão de ver para crer, né? Enfim. De novo, mais do que isso, o plano espiritual tem 1,5 milhão de formas diferentes de se manifestar e de operar na sua vida que não é vendo alma penada. Entendeu? E às vezes assim, às vezes o milagre ele não tá na. O milagre, o milagre, às vezes, a ciência chama de, por exemplo, efeito placebo, sabe? E e aquilo que eu falei, vamos chamar do que a gente quiser. Funciona. Mas que isso? Você está aberto para isso? Será que funciona? É. Às vezes o milagre está no óbvio. É a gente que não sabe olhar para isso, né? Te agradeço muito, foi uma honra, gostei pra caramba, gostei das histórias. Enfim, espero se puder vir mais vezes. Ah, com certeza. O canal aqui, a amizade é sempre e sempre vai existir. E você aqui é mais do que um convidado. Você já é parte aqui do. Já fez parte lá no início, agora que faça parte cada vez mais, hein, meu amigo? Muito obrigado. E a todos que nos assistem, obrigado também. E continue nos acompanhando aqui no Crônicas do Além e no Defining Ghosts, Definindo Fantasmas, lá no YouTube. E para o meu amigo, um recado. Tchau, Jardel. Até mais. Até mais.